Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês já podem ter visto aí no título, hoje eu vou compartilhar com vocês 4 livros com reviravoltas assim impressionantes e que são 4 livros que valem muito a pena serem lidos. Então, o primeiro livro dessa lista aí que eu quero compartilhar com vocês é Entre Quatro Paredes. Foi o primeiro suspense que eu li nessa minha vida de leitora e foi através dele que eu abri as portas para esse gênero de thriller, de suspense psicológico. É realmente incrível, fantástico e ele tem uma reviravolta assim emocionante. Então eu vou apresentar aqui a sinopse para vocês. E quem sabe assim vocês se interessem de lê-lo também, porque realmente vale muito a pena. Grace dedicou a vida inteira à irmã Millie. Em todo o emprego que arrumou, em todo o relacionamento que teve, em tudo precisava levá-la em consideração. Não podia aceitar salários baixos, pois tinha de pagar pela escola especial, onde a menina inclusive morava. Então, batalhou e conseguiu um cargo importante numa loja de departamentos de luxo. Também sempre deixou claro em todos os seus namoros que quando a irmã completasse 18 anos, as duas pretendiam morar juntas, o que determinou o fim de todos os seus relacionamentos. Millie tem síndrome de Down, por isso depende de Grace para muitas coisas. Então ela conhece Jack. Jack é um advogado bem-sucedido, rico, bonito e charmoso. Todas as mulheres o adoram. Todos os homens querem ser como ele. Jack é tudo com que uma mulher sempre sonhou. Por isso, quando os dois começam a namorar, não demora muito para que decidam se casar. E o que é melhor? Jack está mais do que satisfeito em dividir a casa com a Millie. No entanto, Jack gostaria que a Grace deixasse o emprego, pois com tantas responsabilidades e viagens no trabalho dela, os dois mal se veriam. Além disso, como vão morar juntos, sugere a Grace que venda a própria casa dela, oferecendo a ela uma casa nova como um presente de casamento. E, para ajudar a futura esposa, propõe que os dois sejam os guardiões legal de Millie. Com o tempo, Jack parece exercer um controle cada vez maior sobre a vida de Grace. E o que parecia o sonho pode acabar se tornando um terrível pesadelo. E, gente, eu acho que pela sinopse vocês têm uma ideia, né, ali do que se trata a história. Só que tem a reviravolta, tem o plot, que aí realmente precisa ler para você entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e qual vai ser o desenrolar da história. O próximo é Deixei Você Ir, e esse livro, gente, ele é um thriller psicológico, assim, de respirar fundo, porque ele é marcado pela força das tragédias cotidianas e de casos bem mais reais do que a gente imagina, sabe? E ele também tem um plot muito emocionante, uma reviravolta assim que eu pelo menos não esperava. Eu realmente fui pega de surpresa em relação ao plot dessa história. E aí eu também vou ler aqui a sinopse para apresentar o livro para vocês. Quando Jacob é atropelado em uma rua da Inglaterra, depois de ter soltado a mão da mãe em um dia chuvoso, o motorista do carro que o atinge acelera e foge. Desvendar sua morte vira um caso para o detetive Ray e seus colegas. Determinado a encontrar o responsável, Ray se vê consumido a ponto de colocar em jogo a própria vida. Jenna, assombrada pela morte do menino, abandona tudo e se muda para uma cidadezinha costeira do país de Gales. Ela passa os dias em seu chalé tentando esquecer o terrível acidente e aos poucos começar a ter algo parecido com uma vida normal e a vislumbrar a possibilidade de ser feliz. Mas o passado vai alcançá-la e as consequências serão devastadoras.
partindo aí de vários pontos de vista, a gente tem aí a nossa autora, né, a Claire, que ela faz aí desse livro, deixei você aí, um retrato preciso de uma grande investigação policial. A autora tem um talento para dar uma reviravolta assim na história que a gente nem imagina. Você lendo ali a sinopse, você não faz a mínima ideia do quão grande é o desenvolvimento e o desenrolar dessa história. Então, não é a primeira vez que eu trago a indicação dele aqui para vocês. Eu acho que é uma história realmente muito válida, muito interessante. E sempre que eu posso, eu tô indicando ele por aí, porque eu quase não vejo a indicação dele nos meios aí de livros, né? Nas indicações de livros. Então, sempre que eu posso, eu trago ele para indicar aonde der. Próximo, e que não poderia ficar de fora aí dessa lista, é A Paciente Silenciosa, um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. E assim, o plot, a reviravolta desse livro é algo também incrivelmente bem escrito. É algo assim que você realmente não consegue desvendar. É muito difícil. Eu conversei com algumas pessoas que já leram essa história e as pessoas realmente não descobriram qual era a reviravolta, qual era o plot ali da história. E é um livro bem interessante, por isso que eu sempre que eu posso também trago a indicação dele aqui para vocês. E além da sinopse, eu vou ler um trecho que é escrito aqui na parte de trás. É como se fosse uma breve citação em relação ao livro e que eu acho assim fascinante porque descreve exatamente o que ele é. Um pesadelo paranoico destinado a ser um dos melhores livros com a reviravolta final mais chocante dos últimos tempos. Esse livro é realmente isso. E vou ler aqui para vocês então a sinopse para vocês saberem mais ou menos do que se trata. Alicia tinha uma vida perfeita. Ela era pintora famosa, casada com um fotógrafo bem-sucedido e morava numa área nobre de Londres que dá para o parque Hampstead, não sei falar inglês. Certa noite, Gabriel, seu marido, voltou tarde para casa depois de um ensaio para uma revista de moda e, de repente, a vida de Alice mudou completamente. Alicia tinha 33 anos quando deu 5 tiros no rosto do marido. Depois disso, nunca mais disse uma palavra. A recusa da artista a falar ou dar qualquer explicação transforma essa tragédia doméstica em algo muito maior. Um mistério que atrai a atenção do público e aumenta ainda mais a fama da pintora. Entretanto, ao mesmo tempo que os seus quadros passam a ser mais valorizados do que nunca, ela é levada para o Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na zona norte de Londres. Theo é um psicoterapeuta forense que espera muito tempo por uma oportunidade de trabalhar com Alicia. Ele tem certeza de que é a pessoa certa para lidar com o caso. No entanto, sua determinação para fazê-la falar e desvendar o mistério de por que ela atirou no marido, o arrasta para um caminho tortuoso que sugere que as raízes do silêncio de Alicia são muito mais profundas do que ele jamais poderia imaginar. E se ela falar, ele será capaz de encarar a verdade? Gente, não tem explicação, né? Não tem explicação. Esse livro aqui é incrível, é maravilhoso. É um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. A Paciente Silenciosa é, assim, incrível. O Alex Michaelides, que é o autor desse livro, ele foi genial na escrita e no desenvolvimento. É algo... A reviravolta da história é algo que... inimaginável. Não tem como você desvendar e... Não tem, é simplesmente impossível e é assim magnífico, é maravilhoso e super vale a pena a leitura também. Próximo e último livro é Deixada para Trás, do Charlie Donlea, que é também assim, ó, um autor magnífico na escrita de suspense, de thriller, ele é assim maravilhoso. E Deixada para Trás foi o primeiro livro que eu li dele, foi assim, gente, que final, que reviravolta. É uma reviravolta, tão reviravolta que você fica chocado, mas é algo que você... Ai, gente, é assim,
é difícil, sabe? É difícil expressar. Porque o que acontece? O livro, ele é até um livro meio grandinho, ele é riquíssimo em detalhes, e a forma com que o Charlie nos mostra, nos joga ali na reviravolta, no plot da história, é assim, tão intenso que você tá lendo, você precisa parar, você precisa fechar ali. Primeiro que você começa a devorar o livro, tá? A gente fica assim tão fissurado para entender o que aconteceu que a gente não consegue parar de ler. E aí, quando a gente chega na parte que a gente descobre a reviravolta, né? Tudo que aconteceu ali, a gente precisa fechar ali o livro para poder respirar, porque assim é muito emocionante, é muito intenso, digamos assim, né? Então, também vou ler aqui a sinopse para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história. Nicole e Megan são alunas do último ano da High School de Emerson Bay, uma cidadezinha na Carolina do Norte. Certa noite de verão, elas desaparecem de uma festa à beira do lago. A polícia realiza uma busca intensa, mas não encontra nenhuma pista. Quando já haviam perdido as esperanças de encontrá-las com vida, Megan aparece milagrosamente ao conseguir escapar do cativeiro escondido nas profundezas da mata. Um ano depois, Megan lança um livro contando o seu martírio naquelas 2 semanas. E imediatamente ele se torna um best-seller e a converte de uma heroína local em celebridade nacional. Trata-se de um relato triunfante e inspirador, exceto por um detalhe inconveniente. Nicole continua desaparecida. Lívia, irmã mais velha de Nicole, aluna de patologia forense, espera que um dia, em breve, o corpo de Nicole seja encontrado e caberá a alguém como ela analisar a evidência e determinar finalmente a causa da morte de sua irmã. Em vez disso, a primeira pista do desaparecimento de Nicole surge de outro corpo que chega ao necrotério onde ela trabalha. É de alguém ligado ao passado de Nicole. Então Lívia entra em contato com Megan para contar a descoberta e pedir mais detalhes da noite em que as duas foram sequestradas. Como outras garotas também desapareceram, Lívia começa a acreditar que existe uma forte ligação entre todos aqueles casos. No entanto, Megan sabe mais do que revelou em seu livro. Lampejos de memória surgem apontando para algo mais sombrio e monstruoso do que o descrito em suas arrepiantes memórias. Quanto mais ela e Lívia se aprofundam, mais se dão conta de que às vezes o verdadeiro terror está em encontrar exatamente o que estávamos procurando. Gente, olha essa sinopse. É assim, fantástico. E o que acontece, tá? A Megan, que é a moça que consegue sair do cativeiro e um ano depois tá tentando seguir com a vida, ela não se lembra como que ela saiu do cativeiro. Ela lançou um livro, ela conta, ela dá algumas entrevistas em relação a isso, mas ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe, assim, ela sabe que ela saiu, em determinado momento ela tava lá correndo, indo embora, mas ela não sabe, ela não lembra o que aconteceu tempos antes dela conseguir sair ali do cativeiro. Então é um mistério que as duas ali, que a Megan e a Lívia, que é irmã da Nicole, que tá desaparecida ainda, elas vão ali juntas em busca de tentar fazer com que a Megan lembre o que aconteceu, que isso meio que vai ser a chave para, quem sabe assim, elas desvendarem o quebra-cabeça, né? A parte que falta aí desse caso que é um caso muito grandioso e muito falado ali na região. E assim, gente, é algo que a gente não imagina que vá acontecer ou que aconteceu. Realmente a gente é pego de surpresa e o Charlie molda ali a história de um jeito que realmente é assim incrível e vale muito a pena ler esse livro aqui também. Então esses foram os 4 livros com reviravoltas aí que eu quis vir aqui indicar e compartilhar com vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês já leram algumas dessas obras, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se vocês ficaram interessados para ler algum desses também, deixa aqui e compartilha comigo, tá bom? O vídeo de hoje foi só isso mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever, de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!